Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Cauã Nodeira e como entusiasta de cinema, mas sem formação acadêmica, tudo que eu conheci sobre cinema foi através de vídeos essays e artigos soltos que eu via na internet. E claro, algumas aulas que eu tive na faculdade, mas sem aprofundamento por causa que, afinal, eu não cursava cinema. Mas tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, os filmes, sejam eles de romance, drama, suspense, comédia, ação e até mesmo filme de super-heróis. E por favor, não me batam por causa desse vídeo. Enfim, eu sempre gostei de filmes em geral. A minha família se sustentava vendendo DVDs piratas. E por causa disso, eu acabei consumindo muito mais filme do que deveria. E quando eu digo muito mais, é muito mais mesmo. É no nível que eu nem lembrava mais dos filmes que eu tinha visto na minha vida. E a esse ponto eu já tinha visto tantos filmes que sempre me perguntavam uma coisa: Cauã, se sua família vende DVD, qual que é o seu filme favorito? E essa pergunta maldita sempre ficava na minha cabeça. Cauã, qual o seu filme favorito? Como que eu respondo essa pergunta? Qual filme mais me marcou? Qual filme que eu tenho mais afinidade? Qual é o filme que eu vi mais vezes? Por que eu devia considerar ele meu filme favorito? Afinal, o que faz o meu filme ser o meu filme favorito? Eu vou ser sincero, eu nunca tive certeza sobre qual é o meu filme favorito. E então sempre que faziam essa pergunta, a resposta afundava cada vez e morria dentro de mim. Mas, em 2021 eu conheci o Letterboxd. E não, esse vídeo não é patrocinado. E o Letterboxd ele foi meio que mágico pra mim, sabe? Eu senti que eu não poderia falar só sobre o meu filme favorito. Eu poderia escolher 4 filmes favoritos. Então aquela pergunta sobre qual o meu filme favorito se tornou muito mais interessante. Agora não mais qual o meu filme favorito. Quais são os meus filmes favoritos? Porque pra mim, uma pessoa ansiosa, é difícil definir um filme como absoluto, sabe? Eu não consigo parar de imaginar a possibilidade que eu tenho na minha vida de ver tantos filmes e de pensar que tem muitos filmes por aí que nunca vou chegar a ver, sabe? Mas o Letterboxd ele fez com que uma pergunta que pra mim era difícil de responder se tornasse uma pergunta mais interessante, se tornasse um debate. Quais são os meus filmes favoritos? E então nesse vídeo eu vou te contar sobre como eu escolhi os meus filmes favoritos, sobre o que eles são e o que fazem eles serem tão especiais pra mim. Então sem mais enrolação, vamos voltar um pouco no tempo. O ano é 2011. Com o objetivo de criar um espaço onde os cinéfilos pudessem registrar, avaliar e discutir filmes, Matthew Buchanan e Calvin Randall decidiram criar o site e aplicativo Letterboxd. Mas em mim, a informação ela só chegou em 2021. Olha aí a minha review, a primeira review do Letterboxd. Longa ela, né? Eu nem faço mais review assim. As reviews que eu faço é tipo assim. Mas foi nesse momento, nessa primeira review que eu fiz no Letterboxd, que eu percebi que a pergunta que eu tinha a sanar seria finalmente respondida. E então eu comecei a minha longa jornada de colocar todos os filmes que eu vi no Letterboxd. Ou pelo menos os que eu achei que eu tinha visto. E essa, meus amigos, foi uma longa jornada. Uma jornada que, pra ser sincero, até agora eu não terminei. Porque eu não lembrava a maioria dos filmes que eu tinha visto na minha vida inteira. E eu não lembrava nem se os filmes que eu tinha visto, se eu tinha visto eles inteiros. É sério, pense em alguns filmes que você viu na sua infância. Você consegue lembrar deles? Porque eu não consigo. Eu vou te dar um exemplo. Caçadores de Dragões de 2008. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu lembro vividamente de ver esse filme mais de 1 bilhão de vezes quando eu era criança. Agora me pergunta hoje em dia se eu sei alguma coisa dele. Eu não lembro de porra nenhuma desse filme. Pois é, eu tenho certeza que você tem um filme assim. E então eu comecei a minha busca de reassistir todos os filmes que eu vi quando eu era pequeno. Muito mais foda. Isso é uma merda. Puta que pariu, muito mais foda. E fazendo isso eu percebi que eu era uma criança meio burra, assim falando. Eu percebi que a maioria das mensagens que falavam nos filmes infantis
eu nunca consegui de fato absorver elas. Eu nem percebi que na época os filmes que eu tava assistindo tinham realmente uma história contando. Eu só tava realmente processando as imagens que estavam passando na tela. O Ali falando sobre as consequências do consumismo e a dependência da humanidade pela tecnologia, levando à iminente destruição do planeta Terra e causando uma inevitável fuga pro espaço? Que nada, olha ele fugindo da tempestade de areia pra pegar a barata de estimação dele. Puta que pariu, isso é muito foda. Pausando rapidão só pra falar que essa cena não tem no filme. Carros falando sobre amizade, comunidade, qual é o verdadeiro significado do sucesso e que na busca de vencer a todo custo você vira uma pessoa sozinha e solitária? Porra nenhuma, olha ele vencendo todo mundo na corrida, caralho, muito foda. Dá pra ver que eu não era um dos maiores entendedores das nuances narrativas que existiam nos filmes, né? Mas ao longo do tempo em que eu fui reassistindo os filmes que eu já tinha visto na minha vida, eu fui assistindo filmes novos. E foi aí que eu comecei a ter um vislumbre do que não só a minha personalidade ia começar a se tornar, mas também sobre como o meu top 4 do Letterboxd iria se formar. La La Land, Vidas ao Vento, Scott Pilgrim contra o Mundo, Taxi Driver, Laranja Mecânica, são só alguns dos filmes que já passaram pelo meu top 4 no Letterboxd. E hoje em dia ele tá mais ou menos assim. Esses são os 4 filmes que eu mais gosto de assistir e o que eu poderia recomendar para qualquer pessoa que queira me conhecer melhor. Esses são os filmes que melhor se comunicam com a minha personalidade hoje em dia e os que alteraram a forma que eu penso do mundo hoje em dia. Do primeiro ao terceiro sendo os melhores filmes que eu já vi na minha vida. Esses são imutáveis, eu não consigo pensar em outro filme assim que eu consiga tirar esses 3 aqui. Eu não consigo nem pensar em um filme que eu possa substituir pra colocar eles. Eles são os que melhor se comunicam com a minha personalidade. Isso é inegável. Aê! E hoje em dia eu escolho mais ou menos dessa forma. Do 1 ao 3 eu coloco os filmes que são imutáveis, eu não consigo trocar eles de forma alguma, eles são os filmes que melhor se comunicam com a minha personalidade e sinceramente eles são filmes tão bons que eu não consigo nem pensar em colocar algum filme que substitua esses 3. E por último, em quarto, eu deixo um filme rotativo. Geralmente é um filme que eu gosto muito, mas que ele tá se comunicando com a minha pessoa naquele ano, naquele semestre ou naquele mês, entende? Já foi o Fantástico Senhor Raposo, já foi Vidas ao Vento, já foi Sussurros do Coração e atualmente é Look Back. E sinceramente eu acho que esse filme vai ficar por um bom tempo aí, porque eu não penso em nenhum filme melhor pra colocar no lugar desse. Porque ele é um que melhor se comunica com o que eu gosto de fazer, sabe? Então eu vou começar pegando do lado esquerdo pro lado direito, porque assim fica mais fácil de eu falar quais são meus filmes favoritos. Esses 2 aqui, eu vou pegar e falar um pouco mais sobre eles. Então eu vou começar do lado esquerdo pro lado direito, começando com o Ritual e passando por Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Love Exposure e Look Back. Até porque esses 2, depois de O Ritual, eu vou tomar um tempo a mais pra falar sobre eles, porque eles são filmes incríveis. E então eu vou te apresentar O Ritual. E meus amigos, que filme! A trama de O Ritual segue um diretor de cinema interpretado por Shunji Iwai, que vocês devem conhecer ele por ser o cara que fez All About Lily Chou Chou. E esse diretor, que após passar por um período de bloqueio criativo e depressão por não conseguir criar nada novo, acaba retornando à sua cidade natal. Lá ele conhece uma mulher que afirma que hoje é seu aniversário, e logo ele, fascinado pelo jeito que a mulher leva a sua vida e em como esse ritual consiste, ele logo fica interessado nela. E o ritual que a mulher faz consiste em dizer que todo dia é seu aniversário. Se ela sentir que é seu aniversário, ela continua sua vida normal. Mas se ela decidir e sentir que hoje não é seu aniversário, ela acabará com a sua vida. O diretor, então, interessado na forma que esse ritual consiste, decide documentar a vida da mulher. Pressão de não criar obras novas. E essa junção de 2 pessoas falhas procurando a felicidade um no outro acaba levando ao inevitável relacionamento dos 2 personagens. Enquanto o filme vai passando, os 2 personagens lutam contra suas feridas psicológicas. Ela aparenta sofrer de delírios e ter um distúrbio mental, enquanto ele tenta encontrar de alguma forma um motivo para sua existência e um motivo para continuar seu trabalho. E esse filme é quase um retrato pessoal da vida de Hideaki Anno, que após ter feito o Evangelion, ficava constantemente isolado e pensando que ele não conseguiria fazer nenhuma obra que placasse e fizesse tanto sucesso quanto foi Evangelion. E é engraçado que esse filme me pegou numa época muito ruim da minha vida, sabe? Onde eu a todo momento queria fugir da minha vida e fugir das minhas responsabilidades, e esse filme ele caiu como uma mão na roda, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tava igual o diretor, que constantemente tenta fugir das ligações do chefe e tenta arrumar uma forma de fugir da realidade, entrando na realidade de outra pessoa,
né? Tava casando exatamente com o que eu tava sentindo na época. E além de eu estar passando pelos problemas que o personagem principal e o Hideaki Anno apresentam nos filmes, me instigou a forma que o Hideaki Anno conseguiu retratar a melancolia dos personagens, sabe? A mulher, conforme ela vai sentindo essa tristeza, ela vai sentindo não só dentro dela, mas ela infesta o ambiente, ela infesta tudo que tem naquele local com a tristeza dela. Ela infesta todo aquele lugar com a tristeza dela. É algo quase que meio que teatral, sabe? Ele apresenta os sentimentos dela não como algo sentimental, mas como algo quase metafísico dentro daquele espaço. Parece que tudo à volta se torna meio que a solidão da mulher, parece que tudo à volta meio que vai consumindo a solidão dela, todo o espaço, toda a locação fechada, os sentimentos também que o diretor, o personagem tem no filme, consegue exalar bem o que ele tá sentindo. Pra mim é genial esse filme, um filme que com tanta pouca coisa conseguiu apresentar tanto enredo, tanta narrativa, tanto sentimento, uma narrativa que se torna sufocante conforme o filme passa e que no final consegue te dar um abraço tão aliviador. Pra mim esse é um dos melhores filmes, não só por causa que ele casou perfeitamente com o momento que eu tava passando na minha vida, mas como toda pessoa de diferente personalidade, toda pessoa de diferente interpretação do filme, consegue realmente sentir a mesma coisa. Todo mundo que vê esse filme consegue sentir que aquela é uma trama muito pesada, aquela é uma trama muito carregada. Por mais que você consiga sentir empatia, você acaba retornando ao mesmo sentimento que o filme consegue passar, que é a melancolia e a tristeza que aqueles dois personagens têm. Sério, aliado dos monólogos, da fotografia, da locação mesmo que eles usaram, é algo que me deixa sempre impressionado cada vez que eu vejo e apresento pra qualquer pessoa. Eu fico absurdamente aprofundado e envolto aquele sentimento, sabe? Cara, é simplesmente bizarro. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi ele e depois de ficar incessantemente procurando a trilha sonora no YouTube, sabe? E eu fiquei ainda mais feliz quando eu descobri que essa mesma trilha sonora tinha no Spotify, meu Deus. Obrigado a esse cara aqui. Ah, e a propósito, essa trilha sonora que tá tocando de fundo é do filme. Sério, eu fico arrepiado só de falar sobre esse filme, porque esse filme é muito, muito, muito bom. Sério, eu sempre fico abismado com a quantidade de artifícios que o Hideaki Anno consegue usar, tanto na animação quanto no cinema live action. Pra mim ele é um dos diretores mais absurdos que tem. E é mais lindo ver que ele conseguiu transparecer e tornar palpável uma relação tão esquisita e falha ser tão palatável pra gente que tá assistindo, sabe? Isso pra mim é a coisa mais bela de toda a narrativa, sabe? Você vê que todas as pessoas, todo mundo que vê esse filme consegue sentir a mesma coisa. E pra mim, você conseguir fazer uma mensagem única num filme, ser passada pra todo mundo, sem ninguém conseguir diferenciar as interpretações, só conseguir entender aquilo lá que o diretor teve como pensamento único, sabe? Pra mim é a coisa mais linda que existe na narrativa, sabe? E é por isso que inevitavelmente ele tem que estar no meu top 4 favoritos do Letterboxd. Mas, seguindo essa linha de filmes melancólicos, tem um filme que, mesmo antigo, consegue ainda estar bem fresco na memória de todo mundo que assistiu. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Em um momento onde o cinema independente ganhava cada vez mais espaço tanto na bilheteria quanto nas premiações, o diretor Michel Gondry se juntou com Charlie Kaufman, um dos roteiristas mais inovadores da época, para criar uma obra que se destacasse pela história não linear, sua estética melancólica e a abordagem filosófica do amor moderno. E no início dos anos 2000, em meio à alta crescente de blockbusters lançados na época e na ascensão astronômica de comédias românticas, o filme apareceu como um sopro de originalidade, ao tentar transparecer os sentimentos e os conflitos de uma relação adulta. E agora, sem espaço para as risadas que infestavam as comédias românticas daquela época. No filme, acompanhamos Joel Barish, interpretado por Jim Carrey, que eu vou explicar mais tarde porque foi o maior acerto da escalação desse filme. Joel fica devastado ao descobrir que sua ex-namorada, Clementine, havia se submetido a um procedimento experimental para apagar todas as memórias de seu relacionamento com Joel. Abalado, Joel decide fazer o mesmo. Mas enquanto suas lembranças vão sendo deletadas, ele revê os momentos bons e ruins do relacionamento e começa a tentar resistir ao processo, lutando para manter Clementine ainda viva, em sua memória, e manter os aprendizados que seu relacionamento deixaram em sua pessoa. O filme é uma profunda reflexão sobre amor, mudança e identidade, misturando elementos de ficção científica com drama psicológico. E lembra do que eu falei sobre ter escalado Jim Carrey? Pois é, e esse
é o maior acerto do filme. Escalar alguém que era conhecido por seus papéis tão caricatos e exagerados em filmes de comédia como em O Máscara de 1994 e Debi Lloyd do mesmo ano. Jim Carrey surpreendeu o público e a crítica quando interpretou Joel Barrett, entregando uma atuação muito mais contida e íntima no cinema. E eu particularmente acho insano essa escolha de pegarem atores de comédia para fazerem papéis dramáticos, não se prendendo ao gênero que fez eles famosos. Porque isso faz com que, mesmo que ele já tivesse mostrado a sua capacidade com dramas mais sérios, como em O Show de Truman, melancólica e profundamente humana, a atuação dele nesse filme é algo que fez eu cair nessa propaganda. E essa transição que ele teve fez com que Jim Carrey se consolidasse como um ator versátil, capaz de fugir da caricatura e mergulhar de vez em personagens introspectivos, e depois, obviamente, voltar a fazer seus papéis caricatos. Eu te amo, Dr. Eggman. E essa transição deu tão certo que não recebeu apenas a aclamação crítica, mas também o Oscar de melhor roteiro original. Charlie Kaufman, Michael Gondry and Pierre Bismuth for Eternal Sunshine of the Spotless Mind. E acabou se tornando um marco cult no mundo inteiro. E eu amo quando retratam as dificuldades do relacionamento moderno, mostrando fielmente as fragilidades que é ter uma relação hoje em dia. Mostrando fielmente, quase que com uma filmagem da realidade, o quão difícil é ter uma relação. Por isso que, com a ideia parece simples, o filme me prendeu tanto. E fez O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança ser um dos filmes mais impactantes do início do século XXI. E um dos mais impactantes da minha vida, é claro. Sério, eu gosto muito de ver quão incrível é você ver algo completamente palpável da sua realidade sendo transportado pro audiovisual, sendo transportado pra uma sala de cinema, sabe? Imagina quantas pessoas nesse filme não se sentiram igual eu. Melhor, imagina quantas pessoas vendo esse filme não se sentiram igual ao Joel, igual a Clementine. Sério mesmo, esse filme é uma aula de transparência e realidade, mesmo contendo elementos de ficção científica. Eu quero realmente saber se você gostou desse filme ou não, por recomendação minha ou se você já viu antes. E já que falamos sobre um filme que interpreta o amor como uma solidão melancólica, quase que teatral, e o filme que tenta transparecer a dor de tentar superar alguém, ser uma dor insuportável, tornar ela mais suportável com a ciência, que tal, ao invés de a gente falar sobre ciência, a gente falar algo que quase que seu oposto? A crença e a religião. Que tal falarmos sobre quando a igreja aliena suas visões de mundo e quando essa alienação vem, a sua maneira em que você enxerga a vida é quase como algo messiânico. E essa forma diferente que você vê as coisas atrapalha como você enxerga as visões de todas as coisas do mundo, inclusive amor. E quando você enxerga as coisas diferentes sobre amor, você precisa de uma exposição diferente sobre isso. Então vamos falar sobre Love Exposure. Esse é um filme de 4 horas e eu recomendo fortemente que, se você não viu esse filme, você veja ele antes de você sequer ver esse vídeo. Por causa que esse filme tem muita coisa que eu quero abordar. E esse filme é tão bom que eu recomendo que você veja ele assim, sem saber nada, sem saber absolutamente nada. Todas as nuances, tudo, eu quero que você veja ele desse jeito. Então, se você quiser ver esse filme como uma recomendação minha, eu recomendo que você veja ele assim, sem saber nada. Agora, se você precisar ser convencido a pular nesse barco, eu vou te apresentar um pouco sobre Love Exposure. A história gira em torno de Yu Honda. Yu é filho de Tetsu Honda, um homem católico devoto que, após a morte da sua esposa, mãe de Yu, resolve se tornar padre. Tetsu Honda, tentando encontrar suas respostas na palavra de Deus, se vê cada vez mais vazio e sem respostas. No começo do filme, ele até se mostra um sacerdote responsável, só que à medida que o filme vai se desenrolando, as coisas começam a escalar de uma forma insana, fazendo com que ele se torne cada vez mais rígido e até distante de Yu. Ele começa a obrigar Yu a confessar seus pecados regularmente, pois acredita que isso o tornará uma pessoa melhor. Mas como eu disse no começo, Yu Honda é mostrado quase como um messias nesse filme. Então, querendo ou não, ele não comete pecados reais, sabe? Então, na hora de ele se confessar, ele não confessa nada realmente importante, que realmente desagrade o pai. E na tentativa de agradar o pai, Yu começa a tentar inventar transgressões reais, para que de alguma forma ele se confesse e fique um pouquinho mais próximo do pai. E é engraçado porque nessa parte do filme eles dois começam a criar uma relação meio que conturbada, porque querendo ou não, essa relação é formada através de mentiras. Yu, na busca de se tornar um pecador de verdade, acaba desenvolvendo uma obsessão por tirar fotos de calcinha de mulheres. Yu faz isso como uma forma de rebelião, que na verdade era um disfarce para tentar se conectar novamente com seu pai. No entanto, conforme vai avançando o filme, Yu acaba conhecendo Yoko, a garota por quem Yu inevitavelmente se apaixona. Mas Yu, alienado pela
Igreja Católica acaba vendo ela como uma alusão à Virgem Maria. Yu, desde o começo do filme, acha que só vai achar amor de uma mulher pura se ela for igual à Virgem Maria. E esses pensamentos de Yu fazem com que ele tenha uma versão idealizada sobre Yoko, que na visão dele acaba que sendo uma alusão à Virgem Maria, uma mulher pura e sem nenhuma perversão. O que, sinceramente, dá pra ver que não confere nem um pouco com a realidade. Yoko, que odeia homens, acaba se relacionando com Koiki, que sinceramente, se eu for falar um pouco dessa personagem, eu vou acabar spoilando muito mais do filme, então eu vou parar por aqui. O filme tem 4 horas de duração, então, querendo ou não, tentar contar um pouco sobre ele é um pouco até que difícil, né? Só que quem quer dá um jeito, então eu tentei ao máximo, espremer o máximo que eu consegui desses primeiros 53 minutos de filme. Então aqui você já é apresentado um pouco da história, certo? E meus amigos, o que o Sion Sono conseguiu fazer nesse filme é coisa de louco. O que ele conseguiu entrelaçar com o tanto de coisa que é apresentado nesse filme, é sério, é coisa de louco. E eu vou ser sincero aqui pra vocês, eu amo filme rápido. Eu amo filme rápido, eu amo filme interessante, eu amo como os filmes conseguem fazer aquela sensação de adrenalina nas coisas e ao mesmo tempo conseguir conectar essas coisas com um roteiro muito bom e fazer com que a adrenalina não seja só uma questão estética e visual, mas uma questão que se conecte com o que está sendo mostrado no roteiro. Em Love Exposure, o filme tem várias críticas à relação conflituosa dos personagens com o cristianismo. E por causa disso, ao longo do filme, a moralidade é constantemente subvertida e usada de maneira perversa pelos antagonistas desse filme. Porque a todo momento eles tentam usar da moralidade para dificultar a construção de identidade de todos os personagens apresentados, fazendo assim com que o protagonista inevitavelmente entre numa jornada de um descobrimento pessoal e sexual durante toda a obra. E sem contar a crítica à estrutura familiar japonesa que é abordada nesse filme de uma maneira caótica, que é marcada por ausência, abandono e abusos constantes como pressão desproporcional que os japoneses fazem os filhos passarem. Enfim, Love Exposure pra mim é um filme que desafia a pessoa que tá assistindo não só por causa da duração, mas também pelo conteúdo, porque é uma complexidade temática tão grande que é muito difícil unir todos os conteúdos que são abordados nesse filme. Pornografia, lavagem cerebral, abuso parental, perversão, ultraviolência, religião, comédia, busca da sexualidade, luxúria e principalmente amor, são coisas que particularmente, mesmo se eu ficasse 10 anos escrevendo um roteiro, eu não ia conseguir conectar nenhuma dessas coisas que são apresentadas no filme. E pra ser sincero, essa é a maior qualidade do filme, porque você tratar de tantos temas que sinceramente nem se conectam e quando se conectam são tão absurdos que fazem com que o filme tenha que abraçar esse exagero. Sabendo como é difícil contar essa história sem ser absurdo e abraçando esse absurdo, ele consiga fazer algo coerente e coeso dentro da narrativa do filme. E são tantas coisas que o filme critica que você pode até levar mensagens da atualidade como uma crítica. Você pode até entender esse filme como uma crítica ao formato mainstream, que quando ele coloca 4 horas e meia pra fazer um filme, ele acaba aqui dificultando o seu consumo e o seu acesso, porque constantemente ele utiliza de estruturas não convencionais pra contar essa história. Ele desafia você que tá assistindo esse vídeo a atravessar essa jornada caótica narrativa, abraçando essa jornada como algo emocional e quase espiritual, onde nada do que tá acontecendo é realmente previsível. E quando faz isso, o diretor Sion Sono parece zombar dessa cultura de produtos superficiais para pessoas consumirem rapidamente com excesso de dopamina, porque ao invés disso, ele traz uma experiência desconfortável, desagradável e genuinamente provocadora a quem tá assistindo. Enfim, esse filme tem muitas questões, eu abordei poucas coisas para esse vídeo não se estender mais do que ele vai se estender, e esse é meu desafio. Essa parte final ficou muito escura e não só isso, o microfone ainda bugou e ficou sem áudio. Então, meu desafio é, se você assistiu esse filme, comenta aí o que você achou, ou comenta sobre seus filmes favoritos também. E não se esquece de dar um like, né, pra ajudar o meu canal pequenininho, tadinho, magrinho, a crescer. Enfim, bora pro próximo e último filme. Vamos falar então sobre Look Back. Look Back é um filme adaptado de um mangá do Tatsuki Fujimoto que recentemente só vem lançando bangers. Eu não poderia descrever ele melhor do que ele sendo o GOAT dessa época. Você deve conhecer o Tatsuki Fujimoto por ter lançado nada mais nada menos do que Chainsaw Man, que sinceramente é o mangá mais famoso dele, mas ele vem lançando tantos mangás tão bons quanto que puta que pariu. Eu não poderia saber como descrever melhor ele. Eu não poderia elogiar menos do que falando isso, sério. Eu sempre gostei muito de mangás e como vocês podem ver, eu sempre gostei muito também de desenhar. E Look Back conta justamente sobre isso, sobre o amor que você tem pela arte e sobre como você tem que às vezes abandonar o que você gosta. O filme conta a história de Fujino. Fujino é uma garota do ensino fundamental que desenha mangás e publica no jornal da escola. Cheia de confiança, ela é cheia de carisma e ao mesmo tempo ela se considera a melhor desenhista da sua classe. Até que certo dia a professora fala que vai adicionar mais alguém no jornal da escola. A Kiyomoto, que é uma estudante que estuda de casa. Ela fica o tempo todo em casa e ela tem muita ansiedade
ansiedade social. E quando a Fujino vê isso, ela fica incrédula. Melhor, ela fica completamente devastada quando ela vê a qualidade do desenho da Kyomoto. E ela entra em um choque absoluto, porque aquela garota, ela desenha muito melhor do que ela. E isso faz a Fujino surtar, entrar numa crise de comparação, só que além de sentir uma enorme inveja pelo jeito que ela desenha, ela sente uma enorme motivação pra ela continuar desenhando, querendo chegar no nível técnico que a Kyomoto tem. Mas até o mais feio desses sentimentos ruins que ela tem, acaba virando algo bom pra ela, porque a inveja que ela tava sentindo se torna uma admiração interna e um gás pra ela continuar desenhando mangás. Bom, alguns anos se passam e depois de muito tempo que a Fujino parou de desenhar por causa que ela não tava conseguindo chegar no ápice técnico que a Kyomoto tem, é obrigada a entregar uma prova que o professor dela mandou ela entregar. Então a Kyomoto tem que entregar pessoalmente pra Fujino, porque ela estuda em casa. Ali então, na rua da casa da Kyomoto, nasce a amizade de duas pessoas extremamente diferentes, mas unidas por um ideal: o amor pela arte. Elas então acabam passando a maior parte do tempo delas juntas, desenhando, criando novas histórias e entregando inclusive one-shots para as grandes empresas como a Shonen Jump. Mas uma coisa ainda mais linda, elas fazem tudo isso se inspirando uma na outra, e isso é mágico, isso é lindo de se ver. E a partir daqui eu vou ter que parar pra você assistir e descobrir o que acontece com essas duas. Esse filme é muito importante pra mim por causa que eu sempre tive uma relação meio abusiva com a arte e com a realidade. Ao mesmo tempo que a arte ela era um conforto pra mim, desenhar coisas imaginárias, coisas que não existem, era um conforto pra mim, eu amava fazer isso. Inclusive quando eu descobri que existia uma maneira de ganhar dinheiro fazendo essas coisas, inclusive com filmes de animação, eu sempre entrava em conflito, que é a realidade de ser artista no Brasil. Tudo isso me desmotivava, sempre eu ficava extremamente ansioso pensando o que eu poderia ser, se era isso mesmo que eu queria fazer, entende? Porque ao mesmo tempo que eu gostava muito de fazer isso, e isso me inspirava a seguir em frente, eu ficava com medo do meu futuro. Eu ficava com medo de ver eu lá na frente, olhar pra trás e pensar, eu devia ter feito algo que me dá dinheiro. Eu devia ter feito algo que, por mais que eu não goste, iria me dar uma estabilidade hoje em dia. E uma coisa que eu pensava que me dava muito gás pra fazer essas artes e fazer eu tentar de novo, era me ver daqui a um tempo vivendo com aquilo que eu gosto. Só que, ao mesmo tempo, eu entrava em conflito com a realidade e com a minha ansiedade. Até que eu entrei na faculdade e fazer a faculdade me deixou mais ansioso do que nunca. Eu gastava muito do meu tempo fazendo aquilo que eu gostava, mas ao mesmo tempo aquilo me sugava por causa que eu não sabia se aquilo ia me dar retorno ou não. Porque, querendo ou não, a arte não é um futuro garantido. E, querendo ou não, ninguém tem um futuro garantido. E é difícil, é complicado, e esse filme exala exatamente sobre isso, sabe? Esse filme fala exatamente sobre isso. Eu fiquei tentando arrumar força pra eu então continuar a minha vida desenhando e tentar ganhar dinheiro sobre isso, sabe? Mesmo com que essa realidade me deixava cada vez mais ansioso. E até que eu li o mangá em 2020. E eu fiquei por muito tempo tentando arrumar força pra eu continuar desenhando e continuar buscando meu sonho, até que, inevitavelmente, na pandemia, eu senti uma enorme frustração, sabe? Uma enorme ansiedade do que seria o mundo, do que seria tudo aquilo, do que seria o meu futuro. Porque ao mesmo tempo que eu queria continuar desenhando, eu ficava pensando, se as pessoas não estão saindo da rua, quem vai ver a minha arte? Por mais que eu publicasse ela na internet, eu não tinha público ainda, eu não tinha as pessoas que me seguiam, eu não fazia nada, eu não tinha um engajamento. Até que eu li Look Back em 2020. Acredito que foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Mas ver esse mangá e ver essas duas se apoiando uma na outra, era algo que me fazia seguir em frente, sabe? Era algo que fazia eu cada vez mais querer mais desenhar, e toda vez que eu li, eu ficava, caralho, é realmente isso que eu quero fazer na minha vida. Eu entrei na faculdade, eu pensei em fazer tudo que eu queria por causa desse anime. E por mais que eu tenha desistido de desenhar e seguir a minha vida com os desenhos, ainda é uma coisa que eu gosto, sabe? É um hobby que eu gosto muito, e mesmo que eu já não tenha mais o tesão de seguir com isso como carreira, eu ainda quero fazer coisas e me orgulhar de fazer coisas. E é por isso que hoje em dia eu tô fazendo esse vídeo. E sinceramente, eu amo tudo nesse filme. E eu amo toda a direção desse filme. E como eles permitiram ser criativos nesse filme. Eu amo como o traço é falhado, que remete às garotas desenhando. Eu amo a direção, que ao adotar uma estética que o próprio Tatsuki Fujimoto gosta muito, que é a dos filmes, permite se aventurar nos takes, nas cenas, na fotografia desse filme. E é absurdo como eles conseguiram fazer tudo isso bem encapsulado nesse filme. E uma coisa que reclamavam muito no anime de Chainsaw Man, que era não abordar toda a loucura que tinha no filme, não abordar toda a estética que tinha no mangá, eles conseguiram fazer
fazer perfeitamente aqui. Eles conseguiram pegar a loucura de Tatsuki Fujimoto e colocar de um jeito tão primoroso nesse filme que faz eu gostar cada vez mais desse filme. E meu Deus, coitado das pessoas que trabalharam nesse filme, porque tudo tem um cuidado tão grande, tudo tem um toque tão grande, tudo tem um toque artístico tão grande que faz eu pensar, caralho, isso deve ter dado um trabalho da porra. Piadas à parte, é realmente muito lindo você ficar vendo esse filme e perceber que às vezes você precisa olhar pra trás e perceber algo que você não tinha visto e coisas que você queria mudar e perceber que essas coisas fazem quem você é hoje em dia. Não é uma escolha de carreira, não é o seu trabalho, não é a sua decisão artística, não é nada do que você escolhe define realmente o que você é. É só a motivação que você tem de continuar seguindo fazendo as coisas que você tem pra fazer. E querendo ou não, tudo nesse filme é tão lindo, tão tocante, que faz eu refletir como que você consegue continuar a sua vida. Porque esse filme é um filme que dá muito gás pra você continuar fazendo as coisas que você tem pra fazer. Dá muito gás pra você continuar trabalhando e fazendo as coisas que você gosta e que você ama. Não visando lucro, não visando coisas, mas querendo se orgulhar por dentro. Ou até mesmo orgulhar quem tá de espectador vendo você fazendo as coisas. Sério, eu amo muito esse filme e eu amo como ele mudou a minha vida e me encorajou a continuar fazendo as coisas que eu gosto. Mesmo que essas coisas não viram o que eu vou fazer no final das contas. Sério, eu amo muito esse filme e eu amo muito como ele me encorajou a continuar fazendo as coisas que eu tenho pra fazer, mesmo a realidade sendo muito cruel. Bom, fato é, a criação de 3 cores, laranja, verde e azul, que Meteor e Call tiveram, mudaram a vida das pessoas pra sempre, inclusive a minha. E com certeza mudou a maneira em que você consome os filmes. Mudou todo um sistema de consumo de mídia e organização. No Letterboxd você organiza ideias, você se redescobre, você se conhece como pessoa e cria um senso crítico sobre o que você gosta e sobre o que você odeia. E agora eu tenho um recado pra você que tá me assistindo. Eu gosto muito de ler os comentários e ver o que a pessoa tá achando no vídeo e se eu conseguir realmente passar bem a ideia sobre a criação que eu tive do vídeo. Eu quero que meus inscritos se comuniquem e de pouco em pouco vai crescendo uma comunidade e eu veja esses comentários se entrelaçando sobre pessoas que acharam um filme bom ou que pessoas discordam sobre certo filme ou que vocês discordem até de mim sobre achar um filme bom ou se eu acho um filme ruim, entende? E como o canal é pequeno, ele vai crescendo de pouco em pouco, mas eu tenho esperança que ele vai crescer. E no futuro eu quero perguntar pra vocês qual o filme favorito de vocês, igual o que acontece no TikTok do Letterboxd. E que a propósito, foi por causa dessas perguntas que esse vídeo surgiu. Mas, como atualmente eu não posso fazer isso, eu perguntei para os meus amigos sobre o que eles acham e quais são os 4 filmes favoritos deles. Mas esse vai ficar pro próximo vídeo, que vai sair ou esse domingo ou terça que vem. Vai ser uma parada meio especial pra eles, então vai ser um vídeo separado, ok? E eu também preciso farmar um pouco de conteúdo pra eu não ficar tanto tempo assim produzindo, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever. Qualquer tipo de ajuda vai ser muito bem-vinda e muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui no final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.